Abram suas Bíblias, ou liguem, né? Em Mateus capítulo 4, versículo 19 e 20. Mateus 4, 19 e 20. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael, mas todo mundo me chama de Rafinha, né? Por incrível que pareça, eu tenho 25 anos. Sei que não parece. E essa tarde eu tenho o privilégio de estar aqui podendo falar com vocês. Amém? Todo mundo achou aí? Mateus 4, 19 e 20. Diz assim: E disse Jesus: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Vamos entender o que estava acontecendo aqui. Aqui Jesus tinha acabado de começar a pregar. Aqui Jesus tinha acabado de começar a anunciar o Evangelho, anunciar as boas novas por aí. E aqui a Bíblia vai relatar os primeiros discípulos que Jesus chama. Os primeiros discípulos que Jesus chama, homens que iam caminhar com Ele durante os 3 anos, homens que iam andar com Ele, homens que iam comer com Ele. Aqui Jesus estava formando a sua trupe, Jesus estava formando o seu bonde. Quem aqui tem bonde? Todo mundo aqui tem um bonde, né? Que anda para cima e para baixo, que é inseparável, né? Geralmente o bonde das meninas é o mais difícil, ninguém sai, ninguém entra. Para entrar tem que fazer um pacto de sangue, cortar os pulsos, deixar vazar 1 litro de sangue para entrar no bonde das meninas, né? É o bonde muito difícil de entrar. E aqui Jesus estava formando o seu bonde, estava começando a chamar os discípulos que iam caminhar com Ele. E aqui a Bíblia vai relatar os primeiros discípulos que Jesus chama. E a primeira coisa que nós temos que entender, os primeiros discípulos que Jesus chama eram pescadores. E gente, ser pescador naquela época não era grande coisa. Tá ligado? Os pescadores eram uma classe inferior. Os pescadores eram homens desprezados, homens sem esperança, homens sem futuro. Homens que não valiam nada perante a sociedade daquela época. Se naquela época você não desse a sorte de nascer numa família boa, numa família rica, nascer num alto clero, se não nascesse se fosse um príncipe, uma princesa, se você nascesse outra coisa, era aquilo que você seria pro resto da sua vida. Se você nascesse pescador, você ia ser pescador pro resto da vida. Não tinha futuro, não tinha esperança para eles, sabe? E eu posso imaginar, hoje a gente escuta muita história de pessoas que nasceram pobres e tal, e subiram na vida, e estudaram, e trabalharam, e cresceram, e mudaram de vida, ou ganharam na loteria e mudaram de vida. Naquela época não era possível acontecer isso. A pessoa, o que ela nasceu, ela seria pro resto da vida. Pescadores, homens que ninguém dava nada. E os primeiros discípulos que Jesus chama eram pescadores. E aí você vira para mim e fala, tá tirando. Jesus vai escolher homens que vão andar com Ele 3 anos. Jesus vai escolher homens que vão caminhar com Ele, vai comer com Ele, vai fazer tudo com Ele. E Ele chama pescadores. Pois é. E a primeira parênteses que eu quero fazer é isso. Sabe por que Jesus tinha um jeito esquisito, né? De andar com gente que ninguém queria andar, né? Jesus tinha um jeito de preferir os piores, aqueles que ninguém queria. Mas sabe por que Jesus era assim? Porque Jesus era um homem que não se prendia no presente das pessoas. Sabe? É tão doído a gente ser avaliado pelo presente. É tão doído a gente ser avaliado por aquilo que nós somos hoje, por aquilo que nós temos hoje. Só que Jesus não. Jesus não se prendia no presente, nem no passado. Jesus sabia do futuro. Porque Jesus, Ele sabia que aqueles homens, eles ainda não eram. Mas um dia eles seriam, um dia eles se tornariam algo. Então, Jesus era assim. Isso era fascinante de Jesus, porque Ele conseguia ver nas pessoas aquilo que elas não eram, mas o que elas iam se tornar. Amém? E saibam, gente, eu olhando para cada um de vocês aqui, pode ter certeza que cada um de vocês aqui é uma promessa para o reino de Deus. Cada um de vocês aqui é uma promessa para Deus, para o reino de Deus. Cada um de vocês aqui é importante para isso, sabe? E você pode pensar, se Jesus, vamos supor, Jesus fosse descer aqui na terra mais uma vez, e Ele ia escolher 12 pessoas para caminhar com Ele por mais 3 anos, supondo. E vamos supor que Jesus fosse escolher pessoas aqui dos teens. Jesus ia chegar aqui e ia falar, mano, eu vou escolher 3 pessoas daqui, 12 pessoas daqui, homem ou mulher, tanto faz. E essas 12 pessoas vão caminhar comigo durante 3 anos. E aí você que está sentadinho aí pode pensar, se Jesus viesse aqui escolher pessoas assim, Ele ia escolher o Alexis,
Ele ia escolher o Guto, ele ia escolher o Guilherme, sabe, porque eles são, eu não, eu sou um mero mortal que estou aqui sentado. Mas saiba que não, Jesus poderia escolher você, porque você é uma promessa para o reino de Deus. Cada um de vocês aqui é uma promessa para o reino de Deus, entendam isso, gente. Sabe, para quem gosta de futebol, é muito comum a gente escutar, né? Tipo, lá na base do tal time, tem um menino lá que ele é promessa. Mano, ele joga bem, ele é promessa. Um dia ele vai ser um grande jogador, sabe? E aí é normal a gente escutar também, tal time, aquele cara que era promessa não vingou, não deu nada, só ficou na história. Mesmo ele era promessa, mas só ficou na promessa. Sabe? E vocês aqui, como promessas de Deus, vocês não podem ser promessas que não vinguem, promessas que não vão dar em nada. No nome do Senhor Jesus, eu declaro na vida de cada um aqui que vocês vão ser promessas que vão dar certo. Promessas que vão viver o propósito de Deus para a vida de vocês, aquilo que Deus tem para a vida de vocês. Amém? Amém. E aí, continuando aqui a história, Jesus vai lá e chama esses caras. E a história é muito interessante, é engraçada até. Jesus está andando no mar da Galileia, ele avista 2 pescadores. E ele chega para esses pescadores, um era Pedro, o outro era o irmão dele, e chega e fala: sigam-me, e eu vos farei pescadores de homens. E a Bíblia vai contar no mesmo instante. Outras traduções vão dizer imediatamente. E, mano, e toda vez que eu lia isso, eu falava: não é possível. Eu era meio incrédulo. Eu olhava isso e falava: mano, não é possível. Como assim no mesmo instante? Jesus chega para esses caras e fala: sigam-me, eu vos farei pescadores de homens. E aqueles caras largam tudo e seguem esse Jesus. Eu falava: não foi no mesmo instante. Eu acho que esses caras foram conversar. Eu falei: não, peraí, Jesus, eu vou ali conversar com a minha mãe, vou conversar com a minha esposa. Pedro era casado, porque a Bíblia diz que ele tinha uma sogra. Se ele tinha uma sogra, logo, ele era casado. E aí eu acho que Pedro falou: não, calma, Jesus, eu vou lá conversar com a minha esposa, que eu não posso abandonar ela. Só que não, foi no mesmo instante. Eu ficava pensando: não é possível, mano. No mesmo instante, imediatamente. Só que depois, mais pra frente, eu fui entender. E Deus deu esse entendimento. Por que foi no mesmo instante? Foi no mesmo instante. Por que foi imediatamente? Sabe, gente, como eu falei, aqueles pescadores, eles não tinham esperança, não tinham futuro. Aquela era a vida deles. Eles viviam uma vida padrão e aquela seria a vida deles pro resto da vida. Não tinha esperança. Nasceu daquele jeito e ia morrer daquele jeito. Sabe? Então, quando esse Jesus chega oferecendo uma vida nova, esse Jesus chega oferecendo um futuro, oferecendo uma esperança, oferecendo uma vida fora do padrão, aquilo queimou no coração daqueles caras. Queimou de tal maneira que aqueles caras: é isso. Sabe? Queimou no coração deles. Eles falaram: é isso. Sabe? Talvez era algo que eles estivessem esperando há muito tempo. Talvez era algo que queimava no coração deles há muito tempo. E eles pensavam que eles nunca iam conseguir. E aí quando Jesus chega, amigo, e oferece isso para eles, eles não pensaram 2 vezes, eles largaram tudo e foram atrás desse Jesus. Sabe, gente, e o que é importante a gente entender, a Bíblia não vai contar sobre a infância de Pedro, não vai dizer como ele nasceu, não vai contar nada. Mas eu posso imaginar e fazer uma ilustração aqui. Pedro nasceu numa família de pescadores. E aí ele foi crescendo. E aí o pai dele chegava para ele e falava, quando ele era criança: filho, você vai ser um grande pescador. Porque eu sou pescador. E você tem que continuar a tradição da família. Você vai ser um grande pescador. E Pedro talvez dava aquele sorriso amarelo e falava: é isso. E você é um grande pescador. Mas por dentro ele estava falando: não quero. E o pai dele falava: não, você vai ser um grande pescador, vamos comigo. E o pai dele levava ele para as pescas, ensinava ele, falava: você tem que jogar assim, e puxar assim, e fazer isso, e não sei o que. E Pedro: beleza, filho, você vai ser um grande pescador. E Pedro: só que por dentro: não quero isso. Que é isso? Que vida é essa? Pelo amor de Deus. Só que, como eu falei, não tinha futuro, não tinha esperança, não tinha o que fazer, gente. Sabe? E aí Pedro cresceu, e aí realmente ele se tornou um pescador, começou a pescar, ele casou, começou a pescar e era pescador. E eu imagino Pedro ali, sabe, todos os dias ele acordava de madrugada, porque naquela época se pescava de madrugada, e ele ia lá pescar, e ele ia num desânimo total. Ele falava: mais um dia, vamos lá. É isso, é pescador, né? Fazer o quê? Não tem o que fazer. Não tem futuro para mim, não tem esperança, não tem amanhã. É isso que eu vou ser, eu nasci, eu vou ser pro resto da minha vida. E aí ele ia lá, e foi por muitos anos isso.
Por muitos anos Pedro foi assim, sabe? Só que ele no fundo, ele sabia que não era aquilo. Alguma coisa queimava no coração dele a mais. Alguma coisa lá dentro falava, não é isso que eu tenho para você. Só que ele ia. E aí, amigo, teve um dia que mudou tudo. Teve um dia que entrou na história um tal de Jesus. E esse Jesus chega para esse Pedro e fala, Pedro, siga-me, eu vou te fazer pescador de homens. Não é mais de peixe. Sabe, me segue, você vai ser um pescador de homens. E aquilo queimou no coração de Pedro. E ele não pensou duas vezes, mano. E ele foi. É isso. A palavra de Deus diz, virá sobre ti uma presença que te fará entender as coisas. E naquele momento Pedro entendeu. Ele falou, é isso, é esse homem que eu tenho que seguir. É isso que Deus tem para a minha vida. É isso que queima no meu coração, sabe? E aquele era o propósito de Deus para a vida de Pedro. Aquilo era o que Deus queria sobre Pedro. Aquele era o chamado de Deus para Pedro. E a vida dele e dos outros discípulos nunca mais foram as mesmas. Depois que ele saiu dessa vida, Jesus tirou ele dessa vida padrão. Propósito. Guardem essa palavra. Esqueci de falar. O título dessa pregação é uma pergunta. Dentro ou fora? Vira para a pessoa do seu lado e fala, dentro ou fora? E você pode falar, dentro ou fora do que, Rafinha? No final a gente vai entender essa pergunta, o que é dentro ou fora. Então, Pedro, era isso. Agora eu quero falar de um outro personagem da Bíblia, muito conhecido também, chamado José. Vocês conhecem a história de José? José é um sonhador, um cara que sonhava. Um dia, ele teve um sonho lá e tal, que 11 feixes de trigo se curvavam entre eles, e ele contou para os irmãos dele, e os irmãos dele já não curtiam, já não gostavam dele, e a Bíblia vai contar que os irmãos deles passaram a odiar ele mais ainda por causa desse sonho. E aí vocês conhecem a história, José vai e tal, aí os irmãos dele vendem ele, tal, ele vai lá para a casa de Potifar, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês o que mais me surpreende na história de José é que a Bíblia vai dizer pelo menos umas 3 vezes, e o Senhor estava com José. Aonde José ia, José foi vendido, foi para a casa de Potifar. O que a Bíblia vai falar? Mas o Senhor estava com ele. José foi preso, foi para a cadeia. O que a Bíblia vai falar? Mas o Senhor estava com ele. José foi ser governador do Egito, mas o Senhor estava com ele. José, ele tinha presença, sabe? E José, ele foi preparado por Deus a vida inteira para ser um governador. Tudo aquilo que ele passou, ele era o destino final dele, o propósito de Deus para a vida dele era ser o governador do Egito, que ele se tornou mais para frente. Sabe? E a vida inteira ele foi preparado para isso. E o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: José foi vendido pelos seus irmãos, foi para a casa de Potifar, o Senhor estava com ele. A Bíblia vai contar que José trabalhou. Ele trabalhou na casa de Potifar. Ele trabalhou, ele deu o melhor dele. A Bíblia vai dizer que ele deu tanto o melhor dele, que a casa de Potifar prosperou por causa dele. Prosperou por causa do trabalho dele, por causa daquilo que ele fazia, por causa que ele fazia as coisas muito bem, ele era o melhor naquilo que ele fazia. Então a casa de Potifar prosperou. A Bíblia conta que Potifar deixou tudo na mão dele. Falou, cuida de tudo aí, eu não quero cuidar de mais nada, porque, mano, tudo que você toca vai pra frente, tudo que você toca é abençoado, então cuida de tudo aí da minha casa, mano, isso é muito bom. Sabe, José trabalhou. Depois teve o rolo lá com a esposa do Potifar lá, aí José foi preso. O que a Bíblia vai contar? José trabalhou na prisão. Trabalhou. E ele foi o melhor lá dentro. Tanto é que o carcereiro deu a chave da prisão para um preso. Falou, toma, fica com a chave aí, vai. Você é muito bom no que você faz. Porque José trabalhou. Sabe, gente, uma coisa, guardem no coração isso de vocês. O reino de Deus é de quem trabalha. O reino de Deus é trabalho. Sabe? O reino de Deus são de pessoas que trabalham para o ministério, para o reino de Deus. O reino de Deus são dos líderes aqui dos teens que trabalham semanalmente, toda semana, todo sábado, para dar o melhor para vocês aqui. E pensam na semana para fazer uma recepção, e a banda ensaia, e não sei quem prega, não sei o quê. Mas tudo porque eles trabalham. O reino de Deus é isso. O reino de Deus é trabalho nas coisas de Deus. É dar o melhor, é ser o melhor na casa de Deus, para o ministério de Deus. Amém? Então, e José trabalhou.
José era um trabalhador, entre aspas, uma vida padrão. Trabalhou, ele era um trabalhador. Só que ele era um trabalhador com presença, que tinha a presença de Deus. E quem tem presença de Deus faz a diferença onde chega. Quem tem presença de Deus, aonde vai, o ambiente é mudado. É o melhor, aonde vai. E José tinha essa presença. Sabe? E outra coisa que eu aprendo também é que mais para frente, quando José se torna governador do Egito, quando ele interpreta o sonho lá do rei, ele fala: rei, a gente tem que fazer assim, ó, tal, mas vai vir 7 anos de muita comida, depois 7 anos de pouca comida, a gente tem que armazenar tal, e fazer assim, e armazena a comida ali, depois a gente vende aqui, e não sei o quê. Isso me ensina que José, ele era um estudante, ele estudava. Porque para ele manjar de como que tinha que estocar as coisas e não sei o quê, e depois vender e não sei o quê, ele era um estudante, ele também estudava. Então José, ele era um trabalhador, um estudante, que tinha presença de Deus e fazia a diferença onde estava. Sabe? José foi preparado para isso. Aquele era o propósito de Deus para a vida de José. Um trabalhador e um estudante, para ser um governador, para ser um político daquela época. Esse era o propósito de Deus para a vida de José. E você pode pensar, Deus tem um propósito desse para a vida de alguém? Tem. Por que não? Talvez alguém aqui pode ser preparado para ser um político um dia. Para ser um governador, para ser um presidente da república, sei lá. Um deputado. Por que não? Sabe? A gente tem que saber, gente, que tudo é para o reino de Deus. Sabe? Pedro e os discípulos. José. Pedro e os discípulos tiveram uma vida meio fora do padrão. José teve uma vida, entre aspas, no padrão. Mas o importante de tudo isso é que ambos viveram o propósito que Deus tinha para a vida deles. Sabe? Então, o que é importante vocês saberem, o que Deus colocou no meu coração para falar para vocês essa noite. Não importa, entre aspas, se você está numa vida dentro do padrão ou numa vida fora do padrão. O importante é você estar aqui, estar fazendo aquilo que Deus tem para a sua vida. O importante é você estar dentro do propósito de Deus. Aquilo que Deus tem para você. Para cada um aqui, como eu falei, vocês são promessas para o reino de Deus. Sabe? Vivam isso. Não importa, gente. Vivam o que Deus tem para a vida de vocês. Busquem isso. Sabe? Nós temos que parar de achar que quem vive do ministério, quem trabalha no ministério é quem larga tudo e vai fazer um seminário, é quem é missionário, quem é não sei o quê. E você pode falar, essas pessoas que são do ministério, elas que vivem o reino de Deus, elas que têm que fazer a diferença. Não, você também tem que fazer. Sabe? Nós temos que parar de achar isso. Sabe? Você pode fazer a diferença onde você está. É como o teatro aqui. Uma única pessoa. Sabe? Então vocês vivem o ministério de vocês. Vocês vivem isso na faculdade. Não sei aqui, acho que ninguém faz faculdade aqui, não. Quantos anos a galera tem aqui? Sei lá, 17 no máximo. Quem terminou a escola esse ano? Caramba! Pouquíssima gente. O resto ainda está na escola. Mas façam diferença na escola de vocês. Façam, quem trabalha, não sei, mas façam diferença no trabalho de vocês. Vivam o propósito que Deus tem para a vida de vocês. Sabe, gente, às vezes nós ficamos numa ânsia de descobrir, nossa, qual é o meu chamado? Qual é o meu chamado? O que é o meu chamado? Eu não sei qual é o chamado de cada um, mas eu sei que eu e cada um que está aqui, todos que está aqui temos um chamado. Eu e cada um que está aqui temos um chamado, que é o chamado de sermos cristãos, que é o chamado de espalhar esse amor de Jesus por aí, que é o chamado do ID. Todos nós temos esse chamado, sermos cristãos, sermos pequenos cristos aqui na terra, fazermos a diferença. Esse é o chamado que eu e todo mundo aqui tem. Esse chamado é igual de todo mundo. Quero falar uma coisa muito interessante. O IBGE fala que hoje no Brasil 25% da população é evangélica. 25%. É muita gente. 25% da nação brasileira é evangélica. Mas pasme porque eu vou falar agora. O IBGE, ele separa
os evangélicos em duas categorias: evangélicos praticantes e evangélicos não praticantes. Como assim? Como alguém pode ser evangélico e não praticante? Pessoas que são evangélicas e não praticantes são pessoas que não entenderam o chamado que todos nós temos, que é de sermos cristãos. São pessoas que vêm na igreja, mas só vêm. Pessoas que não fazem diferença na vida de ninguém, não falam de Jesus para ninguém, não cuida de ninguém. Essas pessoas são essa categoria que o IBGE está classificando como evangélicos não praticantes. Porque eles só vão na igreja, mas não fazem diferença para ninguém, não cuida de ninguém, não abençoa a vida de ninguém. Sabe, gente, o ministério são pessoas. Eu demorei muito para entender isso. Como eu demorei para entender isso? Que o ministério gira em torno de pessoas, é sempre por pessoas, gente. Tudo é por pessoas. Deus, Jesus é apaixonado por pessoas, então nós também temos que ser. Sabe? Quando Salomão, ele assumiu o reino, ele não sabia governar direito, tal. Aí Deus chega para ele no sonho e fala: o que você quer, meu filho? Vai, o que você quer? Fala aí. E aí Salomão pede: Deus, eu quero sabedoria, vírgula. E aí a Bíblia vai dizer que Deus gostou do que Salomão pediu. Mas sabe por que Deus gostou do que Salomão pediu? Porque Salomão diz assim: Deus, eu quero sabedoria, vírgula, para governar o teu povo com justiça e com discernimento. Quando Salomão colocou o povo no meio, amigo, Salomão falou: Deus, eu quero sabedoria, mas não é para mim não, é para o teu povo, porque eu quero cuidar do seu povo bem, Deus. Eu quero liderar eles com discernimento e com sabedoria. Sabe, gente, Deus é apaixonado por gente, por pessoas, então nós também temos que ser sempre por pessoas. Tudo gira em torno de pessoas. Quando Salomão colocou o povo no meio, Deus ficou muito feliz. E Deus gostou do que ele pediu, porque ele podia pedir muita coisa, mas ele pediu sabedoria para liderar. Ele pediu sabedoria para governar o povo com discernimento, com justiça. Sabe, gente, tudo é em torno de pessoas. Vivam por pessoas. Vivam para abençoar a vida de pessoas, para cuidar da vida de pessoas, para saquear o inferno, para tirar pessoas do inferno. Vivam por isso, sabe? E vivam o propósito que Deus tem para a vida de vocês. Procurem saber o que Deus tem para a vida de vocês. Sabe, talvez o que Deus tem para a sua vida você não entende, talvez sua família não vai entender, seus amigos não vão entender, mas você sabe o que é, você sabe o que queima no seu coração. Você sabe. Você sabe. E lá vai ser o melhor lugar do mundo, mesmo que para as pessoas pareçam estranho, vai ser o melhor lugar do mundo, onde você vai estar. Quando você estiver vivendo o propósito de Deus, você vai estar muito feliz. As pessoas vão olhar para você e falar: caramba, por que você está feliz fazendo isso daí? Que estranho. Como alguém pode ser feliz fazendo isso daí? Mas aquele é o propósito. Quando você está no propósito, você é feliz. Sabe? Contar uma história. Tem uma história de 2 pastores que eles fizeram seminário junto. Estudaram junto, 2 pastores. Fizeram seminário, estudaram. E depois que eles terminaram o seminário, eles se separaram. Eles eram muito amigos durante o seminário, mas depois um foi para um lado, outro para o outro. Um se tornou um pastor muito famoso. Pastor famoso que pregava em grandes igrejas, pregava em muitos lugares, tinha programa na televisão, sabe? Pastor famosão, tipo Luciano Subirá, esses caras que viajam o Brasil, viajam o mundo pregando. E o outro virou um pastor de um vilarejo pequeno. Um vilarejo bem pequeno assim. E esse aqui, o famoso, ele vivia disso, ele vivia do ministério. Ele vivia pregando e tal. O outro, ele tinha um trabalho secular, só que ele era pastor também. De um pequeno vilarejo. E um dia, por acaso, esses 2 amigos se encontram do nada. Eles se encontram e aí eles se reconhecem e falam: caramba, você e tal, lembra quando a gente fez o seminário junto, que legal e tal. E aí aquele pastor do pequeno vilarejo fala pro pastor famoso: mano, você tem que pregar na minha igreja, por favor, vamos pregar na minha igreja, vamos lá. E aquele pastor famosão fala: eu vou, mano, liga pra minha secretária e tal, porque a minha agenda é muito lotada, liga pra ela lá, marca com ela, mas eu vou. E aí ele ligou e marcou o negócio para 6 meses depois, porque a agenda do pastor era muito cheia. 6 meses depois eles marcaram lá. Aí aquele cara o pastor famoso foi lá pregar na igreja do cara. E aquele cara foi lá todo feliz, buscou ele e falou: caramba, que alegria que você está aqui, muito legal, eu estou muito feliz. Ele falou: só que o culto na igreja é à noite, só que à tarde eu tenho uma rádio.
A gente tem uma rádio na nossa igreja, tem como você dar uma palavrinha só na rádio e à noite você prega no culto? O pastor falou, claro. Ele falou, vamos lá na rádio então. Aí levou ele lá na rádio, tal, era um lugar bem pequeno, assim, um vilarejo bem estranho, bem feio. Aí aquele pastor já começou a olhar estranho e falou, caramba, que lugar é esse? Tal, e aí ele foi lá na rádio. A rádio era uma casa de madeira com como é que fala aquele negócio que sai som? Caixa de som. Com as caixas de som assim pra fora e tal. E era bem simples a rádio e tal, um negócio bem simples mesmo, tá ligado? Não era rádio, aquelas coisas. Ele falou, caramba, ó, fica aqui na minha rádio, vem aqui, ó. Daqui a pouco começa o programa, tá ligado? Quando eu apertar esse botão aqui, quando eu apertar o botão, aí vai estar valendo. Aí você começa a falar, beleza? Aí ele, beleza. Aí eles foram lá, ele ficou esperando, nervoso e tal. Aí começou a contagem agressiva, 5, 4, 3, 2, 1. Aí ele falou assim, ó, mas primeiro eu vou fazer uma introdução, tá? Aí eu vou fazer uma introdução, depois você já entra. Ele falou, vamos voltar. 5, 4, 3, 2, 1. E aí aquele pastor foi lá, apertou o botão e falou, alô mundo! Quando ele falou aquilo, o outro pastor não se aguentou e começou a mijar de rir. Ele não se aguentava. Ele não se aguentou e começou a dar risada muito alto, caiu no chão e tal. Aí outro pastor olhou, tirou a mão do botão, olhou para ele e falou, o que foi? O que aconteceu? Aí ele se recuperou, né? Tipo, peraí, desculpa. É que tipo assim, a gente tá num lugar desse, no meio do nada, num pequeno vilarejo, tem 10 pessoas escutando a gente e você fala, alô, mundo? Eu não aguentei, desculpa. Alô, mundo? Aí aquele pastor olhou para ele, deu uma risada e falou, esse é o mundo que Deus me colocou. Esse é o mundo que Deus me colocou e aqui é o melhor lugar do mundo para mim. E aqui eu sou feliz, porque esse é o propósito de Deus para a minha vida. Amém? Quando você estiver no propósito, vai ser o melhor lugar do mundo, mesmo que para os outros seja estranho, e mesmo que para os outros sejam pequeno demais. Se você estiver no propósito, vai ser lindo, você vai estar felizaço. Você vai estar felizaço. Então procurem saber o que Deus tem para a vida de vocês. Busquem a Deus. Orem, leiam a Bíblia. Procurem saber. E gente, cuidado com os movimentos. Nunca faça porque todo mundo está fazendo. Cuidado com a modinha, né, que a gente fala. Cuidado com os movimentos. Sabe, tem movimentos muito legais, são da hora, tal. Mas talvez não seja para você. Sabe, hoje em dia a gente está vivendo alguma geração que se envolve muito por movimento. Onde que é o movimento? Oh, é aqui, opa, vamos. Não, mudou, agora lá, opa, então vamos. Ah não, agora é atrás, agora é na frente. Vive por movimento e não se move por propósito. Sabe, fica correndo de um lado para lá, procurando. Ah, não é aqui, é ali, é lá, é para trás. Cuidado com os movimentos, gente. Cuidado com as modinhas. Viva o que Deus tem para vocês. Sabe, uma história que retrata muito bem isso é a história de Ananias e Safira. Não sei se vocês conhecem, a Bíblia vai contar que lá numa época lá, estava um movimento muito grande das pessoas venderem as suas coisas, venderem tudo, e dar lá para os profetas, darem para as pessoas pobres. Eles vendiam tudo, e vendia tudo que tinha, e levava lá o dinheiro, aqui está o dinheiro e tal. E estava um movimento muito grande nessa época de fazer isso. E Ananias e Safira, sem entender o propósito disso, fizeram isso. Por movimento, por modinha, porque estava todo mundo fazendo. E aí o final da história vocês conhecem. Sabe, não se mova por isso, se mova por propósito, gente. Isso aqui, o que eu quero que fique no coração de vocês é isso. Se mova por propósito. Sabe, não importa se é uma vida normal, ou se é uma vida não normal, dentro ou, entre aspas, fora do padrão, sabe? Não importa. Viu o que Deus tem para você? Talvez você aqui sonhe, falou, mano, eu sonho em ser um grande missionário. Eu quero ser um grande missionário e pregar a palavra, não sei aonde e tal, e não sei o quê. Só que Deus está te chamando para trabalhar, fazer uma faculdade. Ué, o que tem? Deus está te chamando para isso.
Mano, se Deus está te chamando para isso, então vai. Vai. Propósito. Sabe? Se mova para o propósito. Deus precisa de justos e santos em todos os lugares. Sabe? Deus precisa de justos e santos em todas as esferas da sociedade. Sabe? Talvez Deus esteja te chamando para fazer uma faculdade para ser um grande médico. Deus precisa de você lá. Talvez Deus esteja te chamando para ser um trabalhador. Deus precisa de você lá. Deus precisa de santos e justos em todos os lugares, gente. Sabe? E se você for, seja o melhor, cara. Seja o melhor lá, dê o seu melhor. Seja como José, faça as coisas prosperarem lá. Que tudo que colocarem na sua mão, prospere. Que tudo que colocarem na sua mão, vá para frente. Multiplica. Servo bom e fiel é aquele que multiplica. Aprendam isso. Servo bom e fiel é aquele que multiplica, aquele que trabalha. Não importa o lugar. Em nome de Jesus. Sabe? E talvez você possa pensar, eu sonho em ter uma vida normal, em trabalhar, em fazer uma faculdade e tal. E é isso que eu vou fazer. Só que aí Deus está te chamando para fazer outra coisa. Você fala, nossa, que estranho, mano. Que bagulho estranho. Sabe? Mas esse é o propósito. Sabe, gente? Vocês podem se colocar de pé, por favor? Pode. Sabe, cara, se Deus está te chamando, seja por que for que Deus está te chamando, afunda, mano. Vai de cabeça naquilo que Deus tem para você. Mano, afunda, vai. Se Deus está te chamando, Deus vai suprir as suas necessidades. Se Deus está te chamando para fazer uma faculdade e você não tem dinheiro, Deus vai prover. Sobrenatural. Se mova por propósito e Deus vai suprir a necessidade de vocês, amém? Se movam por isso. Em nome de Jesus. Não importa se é uma vida dentro ou fora do padrão. O importante é viver o propósito de Deus para a vida de vocês, amém?